Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochilhão, mais um vídeo de cinema hoje, mais um vídeo da temporada de premiações. Hoje eu vou ranquear os meus preferidos, baseado no meu gosto, os filmes que eu gostei, do pior indicado ao melhor filme ao melhor, e aí vou dizer quem eu torço, quem eu aposto, e vou falar isso nas categorias de melhor filme, diretor e filme internacional. Já vou aproveitar aí a indicação de Agente Secreto, mas vamos colocar isso dentro do ranking. Eu adoro essas brincadeiras, todos os anos eu acompanho, eu torço, de vez em quando você passa raiva e aí é culpa do lobby, de vez em quando acerta e isso é a consagração definitiva, é a prova definitiva de que aquele filme é o melhor de todos. Então a gente entra aí na brincadeira, tá? Baseado, evidentemente, nos meus critérios, no meu gosto pessoal. Você pode comentar aí qual é o seu, colocar a sua ordem, tá? Deixa a curtidinha para ajudar o canal e vamos lá, sem mais enrolações. Em 10º lugar, eu vou deixar Frankenstein. Eu sabia que Frankenstein seria indicado, né, desde quando ele foi lançado, antes de assistir. Você sabe que o Guillermo del Toro, fazendo mais um filme de monstro, o filme definitivo da história de monstro, né, da Netflix, com todos os recursos técnicos, seria um filme que ganharia um monte de indicações a categorias técnicas e acabaria indicado a melhor filme. Mas pra mim, assim, é mais um filme do Guillermo del Toro, do monstro incompreendido, e pessoas malvadas vão perseguir ele, pessoas muito boazinhas vão ver que ele tem humanidade, e eu morro de preguiça. O Guilherme Del Toro tem muita moral dentro da academia, dentro da indústria, mas sinceramente, assim, eu acho que ele já cometeu alguns acertos, como Pinóquio, por exemplo, até na estética foi muito legal, mas no geral, assim, eu não gosto. E Frankenstein talvez seja o pior dos já repetitivos filmes de monstro que ele faz. É um filme todo fofo, o Frankenstein é fofinho, é uma gracinha. Ao invés dele apostar em despertar em nós repulsa do monstro e ir alimentando a nossa dúvida em relação à nossa, talvez ele seja repulsivo, mas ele detém humanidade, né? E você vai se conectando com ele. A fórmula é essa de um filme assim. Ele não, ele prefere um Frankenstein todo fofinho, todo gracinha. O filme é todo bonitinho, sabe? É uma música do Thiago York. Se você pegar Trem Bala, aquela musiquinha do bem demais da conta, que até irrita, e transformar em filme, você vai ter Frankenstein. Nossa, pra mim não rolou. Eu não queria vê-lo indicado, apesar de que eu sabia que seria. Eu acho que tá, pra muita gente, tá alternando aí entre o pior ou o segundo pior, com outro filme que vai ser o que eu vou mencionar logo na sequência. Então é outra coisa assim que, enfim, pra mim não rolou mesmo. Eu tiraria Frankenstein tranquilamente. Vamos colocar um filme de terror, de fato, como A Hora do Mal, que é indiscutivelmente um dos melhores filmes do ano. Poderia ser muito mais bem considerado, mas é um filme que assusta, né? É um filme que mexe com essa coisa do sobrenatural, do terror mais trash, que a academia realmente não valoriza. Acho que a academia quer a musiquinha do Thiago York mesmo, o Frankenstein fofinho, gracinha, bonitinho, né? Então eu sou muito mais Uma Hora do Mal, que é instigante, que é assustador, que fura a bolha do fã do terror tradicional. Eu não sou um grande fã, um defensor de filme de terror, mas esse furou a bolha e me deixou interessado do começo ao fim. Tem suspense, tem boas atuações, tem uma construção de história efetiva, mantém você interessado, é outro nível de filme, tá? Então Frankenstein fica aqui para nós na última colocação. Em 9º lugar, eu vou colocar a Fórmula 1, tá? Eu até oscilei na hipótese de Fórmula 1 ser o pior, e se tem uma coisa trágica em um fim de semana meu do final de 2025, é que eu assisti esses dois filmes no mesmo final de semana, assim. Eu assisti Frankenstein no sábado e Fórmula 1 no domingo, né? Talvez
dois dos filmes que eu menos tenha gostado no ano. Fórmula 1 só vai ficar à frente de Frankenstein por causa da questão técnica. E aí eu preciso oferecer também o benefício da dúvida, porque é um filme que é feito para ser visto no cinema e eu vi em casa. E eu acho que no cinema, essa coisa do efeito prático que esse diretor Kosinski, aí, que fez Top Gun Maverick, que é muito bom, no cinema ele dá uma vivência diferente. Eu acho que esse trabalho dele nesse sentido é interessante, então ganha uma posição em relação a Frankenstein. Mas em termos de roteiro, em termos de história, que foi o principal para mim, já que eu estava vendo em casa, nossa, é muito fraco, assim. É um filme que tem todos os clichês do filmão comercial mesmo, sabe? Um astrão de Hollywood, um Brad Pitt da vida, muitos recursos técnicos, né? Explosões, essa coisa visualmente chamativa para esconder falhas de roteiro, aquela briguinhas, né? Aquelas picuinhas, fala assim, não, coloca esse pessoal para ter treta entre si, mas não tá orgânico isso, não, mas põe umas tretazinhas aí. E claro, né? Os patrocinadores da Fórmula 1 estão aparecendo o tempo inteiro, né? Uma série de elementos que fazem com que esse filme se torne lucrativo. Deu uma declaração que não é minha, é do Lewis Hamilton, um dos principais pilotos da Fórmula 1, que é produtor do filme, falando que o filme era uma oportunidade de reaproximar o público geral dos Estados Unidos e até do mundo à Fórmula 1, que perdeu um pouco de popularidade nos últimos anos, né? Eu acho que isso é muito notável aqui no Brasil, faz muito tempo que o brasileiro não é apaixonado por Fórmula 1. Não é uma questão de Ayrton Senna, porque depois do Ayrton Senna acompanhou-se Fórmula 1 durante um bom tempo por aqui, mas depois o interesse caiu demais e o filme é uma dessas, é um jogão comercial, interessante para a Fórmula 1 e interessante para a indústria cinematográfica e absolutamente desinteressante para o público, tá? Então ele fica aqui em nono lugar. Eu entendo a indicação porque ele entra nessa cota do filme superprodução, e esse ano tem opções, mas opções muito ruins, né? Avatar é ainda pior de roteiro, é ainda mais escandaloso em termos de olha o que eu sei fazer em termos técnicos e o que eu não sei escrever de roteiro. Wicked 2 eu achei um sonífero, sabe? Eu gostei do primeiro, mas o segundo não rolou. Eu vou mencionar como hipótese aqui a indicação de um outro que está indicado a efeitos visuais, que é o Ônibus Perdido. Não entra na categoria superprodução. É um filme um pouco melodramático demais, mas ainda assim acho que é superior a todos esses. Deixa interessado. Você quer saber como que as pessoas vão sair daquela situação. Em oitavo lugar, Sonhos de Trem. Eu realmente tenho dificuldade com filmes muito, muito lentos, mas piora quando a lentidão é o critério do filme, é o que ele tem a oferecer. Eu acho que mesmo as muitas pessoas que eu sei que estão gostando desse filme não vão conseguir contra-argumentar que é um filme dedicado à contemplação. Se você entrar no espírito contemplativo da proposta, talvez você encontre ali alguma beleza. Eu realmente não estava muito nessa vibe. Eu já assisti diversos filmes muito lentos que o processo para mim não foi tão interessante, mas depois o filme ficou comigo de tal maneira, assim, me deixou pensando, sentindo, sabe? Um caso recente, After Sun, por exemplo, ou aqueles Depois da Meia-Noite, lá, aquela trilogia com o Ethan Hawke, são ótimos filmes bem lentos, mas que te cativam, né? Depois você fica pensando naquilo, sensibilizado, e isso aqui não aconteceu dessa vez. Eu não me interessei tanto pela jornada do personagem, até porque, ainda que o filme conte a vida inteira dele, parece que não tem uma história acontecendo, né? Parece que não tem uma história em andamento. Tem um ponto de virada da história ali, mais ou menos pela metade, quem assistiu sabe do que eu estou falando, mas o resto realmente é contemplação, é uma meditação em forma de tela. Eu falei no último vídeo que eu torço para que ganhe em fotografia, é muito justo.
É muito bonita a fotografia do filme, eu entendo a proposta, mas eu não desfrutei tanto da proposta. Eu tiraria também Sonhos de Trem aqui dos indicados a melhor filme e deixaria um filme meio sessão da tarde, mas extremamente agradável que eu assisti, um trabalho super competente, que é o do Song Sung Blue. Me deixou bem mais envolvido nos dramas dos personagens do que esse daqui. Em sétimo lugar, para algumas pessoas brigarem comigo, é um dos queridinhos da temporada, mas eu vou colocar Valor Sentimental. É o último dos que eu não gostei. A partir daqui, para mim, pelo menos, a coisa melhora muito. Mas eu, assim, realmente não rolou para mim Valor Sentimental. O cinema europeu clássico, e principalmente o cinema nórdico, é um cinema de privilégio, né? Geralmente são pessoas abastadas em grandes dilemas existenciais. Eu estou falando dos filmes do Bergman, que é sueco, por exemplo, desses filmes mais recentes com Mads Mikkelsen, dinamarqueses também. O último filme do Joachim Trier, A Pior Pessoa do Mundo, para mim é um filme bom, é um filme bem legal, é uma menina millennial, privilegiada, tem toda a condição de estudar, de se preparar, de se qualificar, mas está perdida ali no não é isso que eu quero para minha vida, não sei se é com essa pessoa que eu quero casar. Eu achei super interessante, talvez por um processo de identificação pessoal, achei super legal, mas aqui não, aqui realmente não rolou, eu não consegui desenvolver empatia pela protagonista. Eu achei ela chata demais, assim, sabe? Se eu fosse pai dela, talvez eu também fosse ausente, porque ela é muito chata, puta que... Nossa Senhora. Sabe? Eu não consegui entrar nessa onda do... Meu Deus, eu sou uma atriz medíocre que dá crise de ansiedade antes de entrar no palco. Aquela cena inicial que ela não consegue entrar no palco sendo atriz me fez virar o olho lá no fundo, assim, sabe? Eu já comecei o filme mal-humorado. E aí... vem essa história, não, vou te dar um papel principal. Bem, teve crisezinha de ansiedade, desliga a câmera, é a oportunidade da sua vida, com seu pai, sabe? Não, mas ele não me amou o suficiente. Sabe assim, se o pai fosse uma figura realmente problemática, ele fosse um alcoólatra que batia nelas, fosse um abusador, eu talvez entrasse mais. Mas assim, porque ele dedicou-se mais à carreira do que a cuidar da família, sabe assim... dando a oportunidade de vida para a pessoa. Porra, eu queria um pai distante que me desse papel principal num filme que sabe-se que vai ser um grande sucesso. Ah, não, pra mim não rolou. Nepo Baby do caralho, White People Problem do caralho, esse filme pra mim não funcionou, é o pior dos indicados a melhor filme internacional. Eu indicaria aqui no lugar, Foi Apenas um Acidente, filme maravilhoso do Jafar Panahi, dessa onda fantástica que ele está trazendo. Ano passado ele também trouxe um filme sensacional, A Semente do Fruto Sagrado. E filmes iranianos, no geral, são muito bons. Eu estou assistindo alguns assim, virou piadinha, né? Mas é bom. Então eu ficaria com Foi Apenas um Acidente. E já, a hora que a gente chegar em Um Agente Secreto, eu comento qual dos dois eu premiaria com o Oscar de melhor filme internacional. Mas sai fora com Valor Sentimental, por favor. Em sexto lugar, e aí para mim aqui a gente dá um salto enorme de qualidade. A partir daqui eu não vou mais propor que outros filmes entrem no lugar. Eu acho que eles estão justamente indicados. E eu vou mencionar Hamnet, tá? Hamnet conseguiu comigo tudo que Valor Sentimental não conseguiu. Me comoveu, me sensibilizou profundamente. Acho que esse é um filme realmente para sensibilizar e ele consegue. É um filme para fazer chorar, mas ele faz, sabe? E acho que é bem mais fácil a nossa conexão com a dor de uma mãe em luto do que a de um Nepo Baby que odeia papai. Então eu acho que Hamnet tem um trabalho técnico muito bem feito, né? Eu até no último vídeo premiei com 2 categorias técnicas. Tem uma atuação arrebatadora da Jessie Buckley, não é a minha preferida do ano, mas é arrebatadora. Ela é mais
em alto volume, né? Foi isso que eu argumentei para não ser a minha preferida, mas é um alto volume feito com maestria e uma direção muito competente, muito sensível da Chloe Zhao. A Chloe Zhao tá me lembrando muito o Ang Lee, né? Os dois são chineses, radicados nos Estados Unidos, que fizeram a ponte para Hollywood, e o Ang Lee tinha uma mão para dar sensibilidade para os filmes dele. É lógico que a Chloe Zhao ainda precisa comer muito arroz com feijão para fazer um Brokeback Mountain, né? Mas ela tá no caminho certo, tá? Hamnet fica em sexto porque teve coisas que eu gostei mais mesmo. Eu vou só mencionar que para mim Hamnet ele exagera um pouquinho no tom, ele chega no limite de ser manipulativo, sabe? Aquele filme que fala assim, vou te fazer chorar de qualquer maneira, toma, olha essa cena, chore agora, sabe? Tá quase lá, é aquele cantor que chegou no limite da nota da música, se subir um pouquinho o tom, estragou a música, tá? Tá gritado demais, mas ainda funciona, é uma nota alta, mas ainda funciona. É filme que realmente vai deixar uma marca no peito de quem vê. Mas outros ficaram mais comigo. Vamos lá. Em quinto lugar, o nosso brasileiríssimo O Agente Secreto. Eu vou torcer muito pro Agente Secreto em todas as categorias, mas ele não é o meu favorito na grande maioria das categorias. Vocês viram aí no último vídeo, se não viu, dá uma olhadinha lá, dá uma chance aí para minha análise. Eu só acho que valor sentimental, não, né? Que o Agente Secreto, ó o ato falho, tem que ganhar na categoria de melhor ator. Aí o Wagner Moura ganhar seria muito lindo. No mais, eu acho que até filme internacional Foi Apenas um Acidente é melhor ainda do que o Agente Secreto. Mas isso tudo é inútil. O valor sentimental vai ganhar, é uma pena, mas não tem muito o que fazer. Mas o Agente Secreto, por mais que seja um filme bem feito, por mais que seja um filme que é convincente, né? Eu gosto muito de pegar o tema ditadura militar e tirar do Sudeste e levar para o Nordeste, de tirar da instância estatal e você ter matadores de aluguel contratados por um serviço privado atrás do cara. Eu gosto desse trabalho de memória. Muita gente não gostou dessa parte. Eu gosto das meninas ali tentando recuperar a memória. Acho que dialoga bem com o que foi a reconstituição dos arquivos da ditadura. O Agente Secreto tem inúmeros méritos. As atuações, o Wagner Moura fantástico, a senhorinha lá que recebe ele na casa é fantástica, tá todo mundo bem, né? É uma direção de elenco que eu acho muito, muito forte, tem melhores, mas acho muito forte. Então, massa, que maravilha que o cinema brasileiro tá nesse patamar. Dito isso, eu acho que Foi Apenas um Acidente é melhor e eu acho que tem outros 4 filmes melhores aí no ano. E para falar a verdade, o Agente Secreto não é nem meu filme brasileiro preferido do ano. Eu adorei O Último Azul, achei uma proposta muito mais original, assim. Mas é um filme muito independente que não teria lobby para premiação, né? O Agente Secreto é da Neon, que está indicando inclusive valor sentimental também. Uma agência grande que conseguiu 2 filmes internacionais para melhor filme, sabe? Então foi uma estratégia interessante do Brasil lançar o Agente Secreto. Mas filme por filme eu achei O Último Azul criativo demais, muito legal. É um filme que não dialoga tanto com essa narrativa de esquerda. Eu acho que para algumas pessoas pode ter uma interpretação ali de crítica ao inchaço estatal. Mas é muito legal, fica a recomendação que assistam O Último Azul e parabéns aí ao Kleber Mendonça Filho por mais um ótimo trabalho. Vamos ver o que a gente vai tirar aí em termos de estatueta. Em quarto lugar, Bugônia. É um filme bem divisivo e eu tenho a característica de gostar de filmes muito divisivos. Eu realmente não gosto daquele filme feito para agradar todo mundo, tipo Frankenstein, e gosto desses filmes ame ou odeie. Bugônia é um filme, assim como o Yorgos Lanthimos sempre faz, é um filme muito esquisito, em que ele não se incomoda em colocar determinadas coisas que ele sabe muito bem que vão ser questionadas pelo público geral, e eu gosto dessa coragem. Além de tudo, eu gosto de como ele consegue ser relevante nas reflexões que ele propõe,
mantendo a esquisitice dele. Quando o filme é esquisito só por ser, aí me incomoda demais, sabe? Tenho a esquisitice como critério, mas como recurso, aí eu acho muito legal. E é um filme diferentão, é um filme que traz aí essa mão do Yorgos de maneira muito boa. Talvez ele não esteja tão inspirado, ele e a Emma Stone não estejam tão inspirados quando estiveram em Pobres Criaturas, mas ainda assim é um filme, para mim, acima da média. Ele me fez pensar um pouco essa coisa da teoria da conspiração, me divertiu, me fez rir, me surpreendeu no final. Algumas pessoas chamaram o final de previsível, eu achei, assim, me pegou meio desprevenido, assim, eu trabalhava com a hipótese, mas me pegou um pouco desprevenido. Enfim, foi um filme pra mim acima da média. Foi o primeiro desses 10 que eu assisti. Quando eu assisti eu falei, será que está na hora do Yorgos Lanthimos levar a sua estatueta pra casa? Não tá, não. Bem, a chance dele era com Pobres Criaturas. Ele vai ter que fazer uma coisa de muito alto nível de novo pra furar a bolha, porque essa bolha que ele se coloca de fazer filmes que quebram um pouco a narrativa padrão, que vão para um lado mais diferente, sabe? Mas ainda bem que num mundo que tem Guilherme Del Toro fazendo sempre o mesmo filme, o Wes Anderson fazendo sempre o mesmo filme, tem um Yorgos Lanthimos fazendo filmes diferentões. Quarto lugar, merecidíssimo na minha opinião para ele. A partir de agora, da terceira colocação, eu tenho muitas dúvidas. Assim, esse terceiro colocado poderia ser o primeiro, poderia ser o segundo, o primeiro poderia cair para segundo ou para terceiro. Assim, são 3 filmes que eu gostei acima da média, e a gente precisa chegar e gravar em algum momento ou decidir fazer a ordem assim. Mas pode ser que eu reassista esses filmes daqui a alguns meses e mude de ideia. No vídeo vai ficar assim, tô conformado. Terceiro lugar para Marty Supreme. Eu amei a sequência caótica que esse cara colocou ali, a forma como ele conseguiu, em termos de montagem, em termos de roteiro, tirar o nosso fôlego constantemente e ainda assim contar uma história perfeitamente crível, perfeitamente aceitável, que parece uma biografia de uma pessoa real. Durante muito tempo eu fiquei pensando, isso é um filme adaptado da vida dessa pessoa ou ele criou esse roteiro? E saber que ele criou esse roteiro do nada me aproximou ainda mais do filme. Foi um filme que na primeira vez eu fiquei um pouco assim, meu Deus, para onde esse cara quer me levar? Para onde esse cara quer me levar? Eu acho que uma segunda assistida, por isso que eu tô falando, ele pode melhorar de colocação, mas uma segunda assistida talvez seja ainda mais prazerosa para mim. O Timothée Chalamet, que é um ator que eu não gostava até então, ele em Duna me deixa morto de preguiça com aquela cara de adolescente emburrado. Aqui tá espetacular, a carinha dele tá ali, né? Já virou uma carinha muito conhecida, mas ele, em termos de gestos, de ações, ele some dentro do personagem. É muito bom, eu gosto desses filmes com ritmo, sim, é um cinema que me atrai, foi apenas um acidente, tá aí. A Nora, ano passado, o pessoal, né, decidiu pegar no pé, eu achei sensacional, e Marty Supreme é a versão desse ano. Sou mais esse tipo de filme do que Sonhos de Trem, por exemplo, então vou mantê-lo aqui. Em segundo lugar, Pecadores é um blockbuster de vampiro, queira ou não. Não é a ideia mais original do ano, mas a execução é muito boa e o refino que ele consegue trazer é muito bom, né? Aplicar toda essa ideia do vampiro, toda essa ideia meio Drink do Inferno, para explorar um terreno de negritude de maneira muito competente, de maneira extremamente bem feita. É um filme com talvez a segunda melhor, o segundo melhor grupo de atuação. Parece que todos os atores ali nasceram para esse papel, sabe? Isso é raro de acontecer. É um filme tecnicamente bem desenvolvido, é um filme que vai te mantendo curioso pela sequência de acontecimentos. É um filme inteiro que se passa em uma noite e você parece que tem material suficiente para acompanhar todos aqueles acontecimentos, né? Você não vê o tempo passar.
Então é um filme com muitos e muitos e muitos méritos. A questão da música aqui, que eu premiei no meu outro vídeo, tudo relativo à música, à canção, a som, tudo para mim vai para esse filme, é uma produção acima da média. Acho que eu nem tenho tanto mais o que falar. Pecadores merece ser visto, desfrutado e admirado. E é um desses filmes que vai ficar marcado para esse ano, sim. Existe, inclusive, a chance de que ele vire esse jogo no Oscar. Se virar, eu digo que torci para Pecadores sem nenhum problema. Mas, a princípio, o meu primeiro lugar fica com Uma Batalha Após a Outra, que é, até o momento, o grande acontecimento cinematográfico do ano. Mais um trabalho excelente do Paul Thomas Anderson. Eu não amo tudo que ele fez, mas quando ele acerta muito, tá? Uma Batalha Após a Outra nem é o meu filme preferido dele, eu sou muito fã de O Mestre, mas é outro filme, é outro acerto em cheio que ele traz. Eu acho que Uma Batalha Após a Outra vai superar Pecadores e Marte Supreme, pelo menos na ocasião aqui da gravação, por causa dos personagens, principalmente, sabe? O Leonardo DiCaprio, a trinca Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benício Del Toro aqui para mim são muito icônicos. Por mais que eu acho que Pecadores tem muitas passagens, atuações e coisas icônicos, é um pouco menos icônico. Eu vou lembrar menos do que eu vou lembrar desses três aqui em Uma Batalha Após a Outra. As personagens femininas também são muito interessantes. Eu gosto muito de como ele trata de assuntos muito sérios, sem cair num maniqueísmo. É um filme que está sendo criticado por aquela militância maniqueísta, e eu acho que isso é ótimo, porque esse militante de DCE que acha que a vida é o bem contra o mal tem que ser contrariado mesmo. Eu gosto de como ele coloca elementos morais questionáveis. Eu não vou entrar muito no território porque não é uma crítica de Uma Batalha Após a Outra, mas coloca elementos morais questionáveis nos militantes e coloca um vilão assim que é absolutamente lendário, assim. Eu acho que o Sean Penn aqui faz um vilão do nível do que o Javier Bardem fez em Onde os Fracos Não Têm Vez, o Heath Ledger fez como Coringa, o Christopher Waltz fez como lá no Bastardos Inglórios. Desde aquela época a gente não tinha um vilão tão icônico. Ele é desprezível, mas ele te acompanha, né? Ele fica com você. E ainda tem o Sensei, que é um personagem sensacional. Uma Batalha Após a Outra é fantástico em toda a sua proposta, cumpre muito bem. É um filme de 2 horas e 40 que você não vê passar. Eu vou fazer um comparativo aqui. 2 horas e 40 de Uma Batalha Após a Outra, pra mim passou assim. 1 hora e 40 de Sonhos de Trem, eu ficava o tempo inteiro, eu tava assistindo em casa, né? Eu ficava o tempo inteiro vendo quanto tempo falta. Deixa eu ver, mas quanto tempo falta? Mas ainda tem 40 minutos de filme? Mas ainda tem meia hora de filme? Nossa, ainda tem 10 minutos de filme? Pra Uma Batalha Após a Outra aí eu vi no cinema. Eu não vi, o filme passou e eu estava interessado, eu tinha disposição até para mais. Então eu vou deixar ele como primeiro lugar. É o filme que eu torço para ganhar melhor filme, mas se ficar com Pecadores tá tudo bem, se ficar com Marte Supreme tá tudo bem. Vou torcer pro Paul Thomas Anderson, eu aposto em Uma Batalha Após a Outra e Paul Thomas Anderson tomando um de dueto aí, filme e direção, mas Pecadores tá correndo por fora forte. Se ganhar também o Ryan Coogler, para mim tá tudo tranquilo, não tem problema. Então é isso, gente. Essa ficou a minha lista desse ano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa a curtidinha se gostou, deixa o joinha para baixo aí se não gostou. Faz a sua lista aí para mim, quais foram os 10 que você mais gostou, por que você gostou mais de tal, por que você não gostou mais de tal. Podemos ter esse diálogo aí e a gente fica aí até o próximo vídeo. Beijinho para vocês.